E mais um dia de devocional, de resumo da palavra. Hoje o nosso estudo vai do capítulo 7 até o capítulo 9. A gente vai continuar falando das genealogias das tribos de Israel. Já de cara, no capítulo 7, ele vai continuar falando das outras 6 tribos que restaram, né? Ele deixou ali a tribo de Levi, como a gente viu no último capítulo, como o centro de tudo, a tribo que fazia o elo e que ligava, dava um norte do que era o estilo de vida que o Senhor desejava para o seu povo, para suas tribos. Aqui no capítulo 7, por exemplo, ele vai falar sobre as outras tribos, ele vai falar sobre Issacar, ele vai falar sobre Benjamim, Naphtali, Manassés, Efraim e a tribo de Asser. Ele vai ser um pouco mais sucinto, né, ao falar dessas tribos aqui, quando a gente tem em comparação, por exemplo, as outras 6 tribos que a gente viu até aqui. Essa comparação que ele faz, a forma como ele vai descrever essas tribos nesse capítulo é um pouco mais enxuta, é um pouco mais direta, mas ele também não deixa de citá-las, não deixa de dar a devida importância que elas têm na constituição do povo de Israel. Tanto a tribo de Issacar quanto a tribo de Benjamim, elas vão se destacar pela valentia dos seus homens, pela valentia dos seus guerreiros. São 2 tribos aí que vai marcar a história pelo seu poderio de guerra, pelo seu poderio ofensivo nas batalhas. Ela vai descrever os seus guerreiros como guerreiros ali muito valorosos, muito preciosos na construção das batalhas e das vitórias de Israel. Eles se destacaram em muitas batalhas, então, da história de Israel, uma história muito vitoriosa, embora eles estivessem ali num tempo de exílio, num tempo de dificuldade, num tempo de muita tristeza nesse sentido. Relembrar os feitos dessas tribos, relembrar os feitos dessa história, traz aqui para o povo de Israel uma esperança, traz para o povo de Israel um sentimento de que sim, eles podem mudar a história que eles estão vivendo hoje. Isso também serve para cada um de nós, olhar para trás, olhar para as batalhas que nós já vencemos, olhar para aquilo que nós já superamos, também nos dá um olhar de fé, um olhar de esperança para aquilo que nós ainda vamos enfrentar, ou para as batalhas que nós já estamos enfrentando. Então, isso me faz entender, me faz pensar que nós precisamos ser sim pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas que não fogem das suas lutas, pessoas que não fogem dos seus desafios, pessoas que não vão se deixar ser dominados pelo medo, pessoas que vão sim enfrentar gigantes, que vão enfrentar os mais adversos desafios, mas que em Jesus, no comando e debaixo da palavra, debaixo da ordem do Senhor, a gente sim pode ser vitoriosos. Então, a palavra de Deus aqui vai nos mostrar essas tribos como pessoas a quem o próprio Senhor usou, pessoas como Deus, a quem Deus usou, a quem Deus separou. Deus, não são poucas vezes, né, que para dar muitas vitórias ali que o Senhor deu para eles, muitas vitórias o Senhor constitui, muitas vitórias o Senhor entrega na mão desse povo. Muitos de nós somos tentados a viver uma vida muito passiva, uma vida uma vida de muito medo, uma vida onde o Senhor não tem grande importância, ou às vezes onde o Senhor não tem grande papel de protagonismo, uma vida muitas vezes até covarde, que a gente acaba se propondo a viver. Mas até o apóstolo Paulo disse que Deus não nos dá um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Então Deus não nos chama a viver como covardes, Deus não nos chama a viver acuados, amedrontados. Pelo contrário, o Senhor quer nos dar, como eu disse aqui na palavra, um espírito de ousadia, um espírito de guerra, um espírito daqueles que vencem. O Senhor é um Deus vencedor. Se nós somos a sua imagem e semelhança, automaticamente então Ele nos chama a ser vencedores. Se há coragem, se há falta de coragem na sua vida, se há falta de disposição em vencer as batalhas que são propostas, busque no Senhor aí em oração para que isso possa ser transformado, porque com certeza o Senhor tem o desejo de gerar esse espírito de ousadia
em sua vida e levar para lugares mais altos, lugares onde os vencedores podem chegar. Então que nós possamos sim buscar em oração para que todo medo, toda covardia, todo esse espírito aí que muitas vezes nos coloca como covardes diante da vida possa sim ser eliminado das nossas vidas e a gente possa viver como imagem e semelhança de Deus. Assim como essas tribos viveram e alcançaram grandes vitórias, grandes batalhas, foram reconhecidos em muitas passagens da história, em muitos momentos da história. A gente tem estudado aqui ao longo dos nossos devocionais, a gente vê o quanto o povo de Israel, quanto as tribos de Israel se tornaram ali um objeto de medo, de ameaça para aqueles que antes eram os seus opressores. Quando eles começaram a ver o DNA guerreiro desse povo, quando eles começaram a ver esse DNA vencedor, e parte grande disso também tem méritos ali durante o período de liderança de Josué, que transforma o DNA do povo de Israel em um DNA de guerra, um DNA vencedor, um DNA aqui de conquistas, né? A palavra de Deus diz ali que Josué ele tinha vencido já pelo menos 31 reis, ou seja, 31 lugares ele já tinha conquistado, e que era pouco, que ele queria mais, mas que o povo se acomodou. Então os inimigos eles temiam muito o povo de Deus, muito pela sua coragem, pelas suas virtudes. Então que essas virtudes de coragem, de ousadia também possa estar sobre nós em nome de Jesus. No capítulo 8, ele vai falar um pouquinho, assim, vai dar uma ênfase um pouquinho a genealogia da tribo de Benjamim. Nós vamos ver aqui o relato de genealogia da tribo de Benjamim no capítulo 8. E a gente pode se perguntar o porquê, se a gente já não estava vendo, né? Bem provavelmente, a genealogia que aparece no capítulo 7, ela vai se referir aos benjamitas que se separaram de Judá, no reinado ali de Roboão, e seguiram para o reino do norte. A gente não pode esquecer, eu não posso me deixar aqui ou permitir que a gente esqueça que houve uma divisão do reino de Israel ali no reinado de Roboão. Então, 10 tribos vão viver ao norte, em Israel, né? As 10 tribos vivem ali, o reino do norte, o reino de Israel, e as 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. Então, por exemplo, a tribo que a menção que ele faz aqui nesse capítulo refere-se à porção aqui da tribo de Benjamim que permaneceram leais a Judá e Jerusalém. Então, a essas pessoas aqui, o autor de Crônicas ele dá um prestígio maior. Ele inclui eles na genealogia dos remanescentes que voltaram do cativeiro. Esse livro ele está sendo escrito, vale lembrar, num período de transição, um período onde o povo está saindo do exílio, voltando do cativeiro. Então está reconstruindo a sua história, está recomeçando a sua história. E isso me traz uma grande lição. Eu creio que isso nos traz uma grande lição. Muitas vezes nós plantamos sementes de obediência. Nós plantamos semente de obediências aqui em situações críticas e a gente não faz ideia do que vai acontecer quando essas sementes um dia viraram um fruto. Muitas vezes a gente não tem ideia das sementes, do que pode acontecer com as sementes de obediência, de lealdade, fidelidade que tem, o que isso pode alcançar, o que isso pode ser gerado quando a gente permanece na presença de Deus, quando a gente permanece fiel ao Senhor. Quando tudo diz para que você abandone os caminhos de Deus, quando tudo diz para que você abandone as vontades, ou quando tudo diz para que você abandone os propósitos de Deus para sua vida, mas você permanece fiel. Então há uma semente sendo plantada, há um fruto sendo gerado nesse momento, onde você escolhe permanecer. E aqui isso me faz, esse texto, esse ensinamento, esse capítulo me faz pensar nisso. Afinal de contas, eles estão recebendo uma porção de honra, eles estão sendo colocados de uma forma diferente diante de todo um povo que está sendo reconstruído. E eles vão ter um papel diferenciado na história pelos frutos que eles decidiram plantar, de serem fiéis, de serem leais. Então, diante de tudo isso, eu quero encorajar a cada um de nós, a cada um que tem acesso, que vai ter acesso a esse vídeo, a essa mensagem,
a permanecer fiel, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações aonde a melhor opção pareça ser desistir, a melhor opção pareça sim procurar um novo caminho. E Deus pede, poxa, sejam fiéis, permaneçam. Eu creio que Deus ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas e nada vai fugir do controle das mãos dele. Ele é um Deus que tem sim cuidado de nós, está sim atento às nossas escolhas, às nossas intenções, às nossas decisões. Eu creio sim que o Senhor ele está observando todas as coisas e que muitas sementes que aos nossos olhos parecem ter ali se perdido, parecem ter não dado em nada. Muitas vezes a gente planta coisas e parece que foi um desperdício de tempo, foi um desperdício de sementes, vamos assim colocar. Mas são coisas que estão prestes ali a dar um fruto. São coisas que sim, vão frutificar. Às vezes a gente não entende o tempo do processo. E aí a gente acaba desistindo, acaba perdendo ou saindo, né, desse lugar onde a gente deveria ficar. Então, para que o Senhor seja glorificado, assim como essas tribos estão sendo glorificadas nesse período da história, de serem colocados em uma posição de honra, de serem colocados em uma posição de glória, por terem permanecido, por terem sido fiéis, eu creio que o Senhor também deseja colocar-nos, cada um de nós, daqueles que permanecem fiéis, em lugares, em posições da história, aonde eles possam ser reconhecidos por isso também. Há um preço a ser pago para aqueles que permanecem. Há um preço a ser pago por aqueles que continuam entregando uma resposta de fidelidade a Deus, independente das situações. Então, quero encorajá-los a permanecerem fiéis, porque os tempos são difíceis sim, as notícias são difíceis sim. Há muitas oportunidades para que as pessoas se afastem dos caminhos de Deus nesse momento. Isso é para mim, isso é para todos vocês. Mas permanecer fiel, eu tenho certeza que vai ser uma decisão que lá na frente vai nos permitir colher um fruto aí abençoadíssimo diante dessa escolha. E já no último capítulo, então, entrando para o último capítulo, capítulo 9, ele vai falar sobre a genealogia dos expatriados de Judá. Em Crônicas 9, nós vamos ver aqui que uma das principais fontes de pesquisa para validar a apresentação das genealogias que a gente tem visto até aqui é o livro dos reis de Israel. Quando a gente estava lendo o livro de reis, por exemplo, muitos capítulos terminavam falando que esse e outros fatos da história está registrado lá no livro dos reis de Israel. Então é um livro que conta de uma maneira histórica os feitos e as ações. Um acidente acontecendo aqui, mas os feitos e as ações desses reis de Israel. Então é muito interessante para nós entendermos aqui o conceito histórico que essas pessoas viveram. E além disso, além desse contexto histórico, ele vai declarar nesse capítulo que no início ele se encarregou de apresentar todas as genealogias de Israel, que são listadas do capítulo 2 ao capítulo 8, embora todos os nomes dessas genealogias não apareçam, a gente percebe que foi algo intencional. O objetivo era mostrar a extensão do povo de Deus, como o povo se desenvolveu, como o povo de Deus tomou aos que vieram do cativeiro. Então, em outras palavras, é trazer o entendimento de que Deus ele fez com que aquele povo prosperasse e se tornasse um povo, que Deus escolheu cada um deles, que eles tinham sim promessas, que eles tinham sim eles estavam debaixo de um cuidado do Senhor. E por fim, esse capítulo ele vai nos apresentar os nomes das famílias que voltaram do cativeiro e que habitaram em Jerusalém
para mostrar ali a continuidade da nação e também dos propósitos de Deus para aquele povo, para aquela nação. Então, o que estava diante deles ali naquele contexto era um recomeço muito duro, muito difícil, um recomeço doloroso, mas escrito, o material aqui, esse texto, esse livro que é escrito por Esdras, fundamentava então a fé daqueles que estavam voltando, fundamentava a fé daqueles que iriam continuar. Eles não estavam voltando perdidos mais, eles estavam voltando cheios de uma presença, cheios de entendimento, cheios de confiança, cheios de fé em tudo que Deus já tinha escrito e feito por eles naquele momento. Então, para continuar, por exemplo, a restauração da nação, a restauração do templo, a restauração dos seus símbolos, a restauração da sua fé. Então, tudo isso, toda essa genealogia, todo esse contexto é muito importante para aquele povo. Para a gente que lê hoje, possa de repente não fazer tanto sentido, mas se você você fecha os olhos, para se colocar dentro da história, você consegue perceber a importância desses textos. Você consegue perceber o poder que há em você saber de onde veio, saber de como foi fundamentada a sua história, saber o que te trouxe até aquele ponto. E é a partir disso que te traz também uma bagagem para continuar adiante. Então, a história da nação de Israel, ela é um grande exemplo de superação, um exemplo de recomeço, um exemplo de muitos erros e também de muitos acertos. Essa história, ela nos ensina o que a gente deve fazer em nosso relacionamento com Deus, mas ela também nos ensina a nunca desistir. Ela nos ensina que desistir não é uma opção. Desistir nunca foi e nem pode ser uma opção para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que verdadeiramente o amam, para aqueles que verdadeiramente o buscam. A história do povo de Israel é sim um grande exemplo de superação, uma história de alianças, de pessoas que sim, não são perfeitas, de pessoas que cometem as suas falhas, mas que encontram oportunidades de se refazer, pessoas que têm sim as suas limitações, mas que têm um Deus que vai muito além do que essas pessoas podem entregar, podem fazer, de história de pessoas que não teriam capacitação alguma para fazer algo, para vencer os seus inimigos, mas que por fé encontram um Deus que está sempre disposto a lutar a guerra dos seus filhos. Então, essa história do povo de Israel, tudo que essas gerações até aqui viveram com o Senhor e que a palavra de Deus está nos ensinando, é também um alento para mim e para você que se entrega e que confessa o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a nossa salvação e que a nossa aliança com Deus não está baseada naquilo que eu posso fazer por Ele, naquilo que eu posso entregar, mas sim por reconhecê-lo, por encontrar nele toda a fonte das coisas que eu almejo viver. É nele que eu busco entendimento, é nele que eu busco sabedoria, é nele que nós buscamos capacitação, provisão. Tudo que o povo está vivendo de bom, por exemplo, eles só viveram porque foi o Senhor que os entregou. Então, talvez o maior exemplo que a história de Israel, do povo aqui, pode nos trazer é aprender a depender do Senhor e se alegrar nisso. É aprender a buscar no Senhor a melhoria que eles querem para a vida deles. É buscar no Senhor um exemplo para serem transformados e encontrar ali realmente no Senhor um motivo para se permitirem viver algo novo. O povo começa lá em Abraão, alguém que não tinha, que Deus manda ir para um lugar onde ele não sabia. E eles passam por muitos perrengues, chega lá os filhos e vão vivendo e muitas vezes peregrinando por lugares e tal. Tem uma terra prometida que não vem para eles, há uma promessa de que o povo vai ser cativo. O povo passa por 4 gerações, passa por cerca de 400 anos, depois é liberto, mas no meio dessa liberdade eles passam por 4 décadas, 4 gerações no meio do deserto. E quando eles finalmente
herdam as suas promessas, eles são separados. E aí eles desistem, aprendem a guerrear, mas num determinado momento também se acomodam. Ou seja, não é uma história perfeita. É uma história como a minha, uma história como a sua, uma história cheia de altos e baixos. Uma história cheia de vitórias e derrotas. Talvez muito mais fracassos do que vitórias. E é algo normal. Agora, estar sempre com o Senhor em todos os momentos é o que faz a diferença. É o que faz a diferença em tudo isso. É o que dá sentido à nossa vida. No dia bom e no dia mau, estar na presença do Senhor. E eu creio que é isso que Esdras, aqui como escritor desses livros de crônicas, está querendo ensinar ao povo. Vocês estão saindo de um cativeiro. Vocês estão saindo do aprisionamento. Estão recomeçando uma história. Talvez seja esse o cenário que venha sobre a vida de cada um de nós. Nós estávamos em um cativeiro de pecados, em um cativeiro de imundícias, em um cativeiro de enganações. E aí, através do Senhor nos encontrar, o Senhor nos libertar, Ele também está nos dando a oportunidade de viver uma nova história. E conhecer da Sua palavra, conhecer dos seus feitos, conhecer o que Ele é, conhecer o que Ele sonha para mim, o que Ele sonha para você, vai nos levar a continuar fazendo restauração, assim como nós lemos aqui no texto, restauração da nação, restauração das nossas cidades, das nossas famílias, restauração do templo. E a gente pode entender o templo aqui como nossas casas, como nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Senhor. Então, através disso nós podemos reconstruir o templo, ou seja, a mim, reconstruir a cada um de nós, reconstruir as nossas casas, reconstruir as nossas emoções. Nós podemos reconstruir os símbolos aqui, como diz, ou seja, os objetos de adoração em nossa vida, sejam os nossos trabalhos, sejam os nossos talentos, tudo isso entregando, sendo reconstruídos diante do que o Senhor é, e principalmente reconstruir o nosso relacionamento de fé e de amor com Ele. Então, aparentemente estudar as genealogias pode inicialmente não ter muitas coisas a trazer para nós, mas eu creio que quando o Espírito Santo ele quer falar alguma coisa, ele quer nos ensinar, ele vem e ele revela a palavra. E esse é o grande objetivo aqui, descomplicar a leitura bíblica e trazer de uma forma que possa mudar o nosso olhar e o nosso entendimento da palavra de Deus. Chegamos ao final de mais um dia de estudo, chegamos ao final de mais um resumo aqui de 3 capítulos. Deus abençoe demais a vida de cada um de vocês, Deus abençoe o dia de vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.